passei uma tarde com a história do cinema brasileiro. Carlos Manga fez questão de nos mostrar seu refúgio, uma espécie de museu de sua própria história. Nele, cartazes, fotos, documentos que mostram a trajetória daquele que dirigiu nomes como Grande Otelo e Oscarito nos filmes da Atlântida. Um dos maiores diretores de chanchadas e trilhou passos firmes para a publicidade e a televisão, onde dirigiu grandes séries brasileiras. Foi realmente uma tarde inesquecível. Uma aula com o mestre Carlos Manga. Eu sinto vontade de contar as coisas. Ou você vai encher o saco de cinema. Primeiro eu queria agradecer, porque é uma honra poder fazer essa entrevista com você. Você cresceu e nasceu no Rio de Janeiro, Jacarepaguá, Glória, Tijuca. Como é que foi a sua infância? Minha infância foi... De cara, é o seguinte, eu era pequenininho, tinha agora de 2 anos, mal sabia falar. Eu estava sentado na Glória, na avenida, num degrau, e minha irmã tomando conta de mim, né? Porque mamãe não aguentava parada comigo. Mas a minha irmã, que me criava, não gostava muito dessa brincadeira de correr na vila, né? Não passava carro, mas passava muita gente. Né? Então, eu ficava disfarçando assim, a minha irmã aqui. Aí, de repente, eu dizia assim, eu vou do fim do frade. Eu vou do fim ao frade. Frade era um negócio de uma pedra que ficava na entrada da vila para não entrar automóvel. Então, a primeira frase que eu aprendi, eu vou do Delfim ao frade. Foi a primeira coisa que eu falei. Mesma escada, igual. Exatamente igual. Olha aí. Na mesma vila, na mesma escada. É incrível, né? Então, você vê a minha vida na infância foi isso. Uma vila, eu tenho muito amor por ela. E daí em diante, como todos os outros, os períodos todos vieram sucessivos, e eu só tinha uma grande paixão dentro de mim, que eu não sabia por quê. Era cinema. Você ficou por um bom tempo na Tijuca, e na Tijuca tinha grandes cinemas, não é? Tinha enorme. Numa praça, com a Praça Santos Pena, tinha Olinda, Carioca, América. Tijuca, América, a Metro, hein? Arte Palácio, tudo ali. Então, eu me divertia com o cinema, né? E você frequentava muito as salas de cinema dali? Ah, muito. Quais eram as maiores salas de cinema que acho que você mais gostou? Metro, infernalmente bem produzida, Carioca, Olinda, e a vida foi toda aí, porque eu adorava cinema. Adorava cinema. Manga não podia imaginar que naqueles cinemas que adorava, ele iria exibir seus próprios filmes. As chanchadas faziam as filas dobrarem os quarteirões da Tijuca. Não, eu entendo o cinema para tomar conta da minha irmã que estava namorando, que mamãe obrigava eu ir. Aí eu ia até que um dia eu comecei a compreender o que era aquilo. E quando eu compreendi o que era cinema, eu fiquei apaixonado por aquilo. E qual a conclusão que você chegou? O que você compreendeu do cinema? Que era a coisa mais linda que eu podia imaginar. Era a coisa mais excêntrica, ninguém sabia ver aquilo como eu, crente. Mas eu tinha muito amor por aquilo. Manga não esquece mesmo. Ele destacou um longa-metragem do qual se lembra bem, o filme Dr. Gogol, Médico Louco, que levou às telonas nos anos 30 a história de um cientista louco, que faz uma espécie de transplante de mãos em um pianista, casado com a mulher pela qual o doutor era apaixonado.
sendo que as mãos implantadas eram de um assassino e acabam tendo vontade própria, mostrando uma personalidade criminosa. Daí é Puro Medo, comandado por um elenco de primeira e com efeitos que surpreenderam Carlos Manga na época. Muito tempo depois é que eu fui compreender que eram efeitos de cinema que podia se fazer. E como é que você foi parar no cinema? Como que você saiu do banco e foi parar no cinema? Pedindo ao meu pai, e meu pai com a cara fechada. Você sai de um banco Boa Vista, seríssimo, e vem aqui me falar em cinema? E onde é que tem cinema? Meu pai me perguntou isso. Eu digo, cinema é uma coisa que eu amo, papai. E vou fazer aqui também. E você sabe fazer isso? Não. Mas eu vou aprender. Eu vou aprender. E ele não só aprendeu, como virou um dos mestres do cinema. Mas até chegar a este ponto, ele trabalhou e aprendeu muito. Então você saiu do banco e foi para Atlântida? Fui para Atlântida. Mas na Atlântida eu era um assistente lá. E um dia eu conversando com um dos donos da Atlântida, eu disse, eu tinha vontade de entrar no estúdio para ver como é que é. Você quer entrar? Claro. Então vem cá. Me pegou, era um menino, um rapazinho, e me levou para lá. Chegou lá, eu digo, eu quero ser almoxarifado. O senhor tem uns paladares estranhos. Eu gosto. Não era isso. Agora que vem a grande explicação, por quê? O almoxarifado era o lugar onde guardavam as lâmpadas, tudo. E era um patamar no alto. Então eu ficava lá em cima só para tirar as coisas, lâmpada, tudo que precisasse. Mas o que eu ficava fazendo era olhar como se fazia as coisas lá embaixo. E tem um rapaz chamado Dutra, que até hoje ele faz cinema. E eu disse, quero fazer um favor para mim? Quer fazer um favor? Pois não, mas o que você quer? Quando entrar a hora do almoço, um lanche, eu não vou. Eu vou ficar aqui em cima. E eu pago a você o lanche, se você ficar comigo. Claro que eu fico. Tá um menino tão bonzinho, eu vou, claro que vou ficar. E aí ele começou a me explicar o que eu queria. Aí ele disse para mim, olha, tá vendo isso? Isso aqui está escrito aqui, tudo que eu tenho que fazer. Mas eu não sei como é que faz isso. Ele disse, então eu vou te explicar. Isso aqui é um roteiro. Você adora esse roteiro. Tudo que eu faço aqui tem que ir para um papel, e nesse papel é que nasce a história que eu vou contar. Quer dizer que eu então já posso fazer uma história? Claro. É só você pensar numa história que queira contar e escreve. Depois você pede ao Dutra para ele fazer isso. E aí, como que você chegou a assistente de direção? Com Jorge Lely, Paulo Vanderlei, eu comecei a fazer assistente de direção, que era uma coisa soberba para mim naquela época. E eu comecei a dar palpite para ele gostava muito de mim. O Paulo Vanderlei e Jorge Lely eram os dois. E eu dizia coisas que eu não sei, acho que Jesus estava lá em cima,
que ele também gostava muito de cinema, né? Ele sempre mostrou quem é que prestava e quem não prestava. Então eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí meu amor veio. Veio muito grande. Muito grande. Aí eu amei profundamente o cinema. Quais foram as produções em que você trabalhou ainda enquanto assistente? E tem alguma curiosidade, alguma coisa legal que tenha acontecido nesse seu período? Tudo era interessante, porque eu olhava assim, todo mundo dialogando, e eu dizia assim, como é que eles sabem que tem que falar isso? Você está vendo aquele homem lá embaixo? Tô. Ele está com um papel, tá. Pois bem, ele lá sabe tudo que tem que ser dito. E ele não está me dizendo, não, mas está dizendo para outros. Então o que você faz? Pede a ele para dizer a você. Aí eu quero que ele me diga, então o que eu faço quando acabar? Quando acabar, você diz assim, pronto, corta, está pronto. Eu digo, corta, está pronto, corta, está pronto. O que é corta? Foi a primeira pergunta. Corta é cortar, acabar, sair para outra. Foi a primeira coisinha de cinema que eu comecei. E vocês me desculpem, mas eu amo cinema um pouco mais do que devia. Então até hoje eu sinto isso. Qual foi o primeiro filme que você produziu enquanto diretor? Na verdade, o primeiro filme foi uma verdadeira dupla do Barulho, que foi o Grande Otelo e o Oscarito. Foi um grande sucesso da época. Com um agravante. Foi a primeira vez que se fez um filme dos dois com alguma intenção. Porque como era feito antes? Eu não tinha intenção. Eu fiz aquilo porque eu gostava demais do Otelo. Em A Dupla do Barulho, Oscarito e Grande Otelo são Tunico e Tião, artistas de teatro mambembe. Ele percorreu o país em busca do sucesso e a fama, mas passam por muitas dificuldades e até problemas no relacionamento entre eles. Isso porque Tião não se conformava em ser escada para Tunico. A partir daí, pode-se imaginar o motivo da dupla ser do Barulho. Que o Oscarito pedia para eu imitar ele. Eu digo, ficou maluco? Imita, porque você me imita muito bem. O que é isso? Pô, imita bem você. Imita. Faz aquela cena que eu falei a você aqui ontem e tal. Eu aí fiz. O elenco todo aplaudiu. Você lembra qual era a cena? O Otelo jogou uma flor para trás, caiu dentro do lixo. E o Oscarito veio e deu uma bronca nele. Eu aí dei a bronca nele também. O Oscarito morreu de rir. Foi uma coisa assim, espontânea. Carlos Manga, 85 anos de vida, de história e de amor por cinema. Um amor de que ele não cansa de falar. Depois da Dupla do Barulho, a partir da Dupla do Barulho, você não parou mais de fazer cinema. Não. E aí os críticos até falaram que você arranjou um novo sentido para o cinema. Isso, os muito simpáticos, a maioria me tratava mal. Depois da Dupla do Barulho,
até mesmo nesse período, as chanchadas faziam muito sucesso. O que eram as chanchadas? Chanchada era tudo aquilo que o brasileiro e o carioca é. Engraçado. Só isso. Mas os intelectualizados não gostavam dessa coisa. Cinema pode ser qualquer coisa que seja inteligente. E eu amava comédia. E foi aí que eu comecei a fazer comédia. Você era muito criticado por causa das chanchadas? Muito, muito. Não sabia nada. Era metido a bobo. Só porque era do Severino Ribeiro Júnior, acha que sabe tudo. Mas agora, aos 80 anos, eu faço vocês virem até aqui para me ver e conversar comigo. Quer dizer que, agora, se vocês soubessem o que vocês significam para mim, vindo hoje aqui na minha casa, vocês não vão acreditar. Porque isso que eu estou aqui, eu fiz como Fellini em Città. Em 1973, Manga passou um tempo em Cinecittà, um complexo de estúdios cinematográficos italianos, a 9 quilômetros do centro de Roma. Lá, foi observador do já consagrado diretor de cinemas, Fellini. Na época, estavam sendo realizadas as filmagens de Amarcord, longa considerado pelo New York Times um dos 1000 melhores filmes da história do cinema. Eu fui porque eu achei que eu ia fazer filme lá. Foi uma ilusão, não podia fazer filme nenhum. Mas eu aluguei um apartamento, um Parioli. Era um lugar muito de cinema, de artista. Então eu estava lá, aquela coisa toda e tal. E aí eu cheguei, entrei no estúdio, mas na minha frente o dono do apartamento que morava foi na frente e tinha um cara sentado, que sentado era maior que eu em pé. Ele falou, aí o cara olhou para trás. Manguinha, vem conhecer o Fellini. Não saía nada, porra. Ele veio. Como é que você sabe isso, menino? Eu não sei. Eu adivinho. Ele caiu na gargalhada. Quantos filmes você já fez, menino? Eu digo mais ou menos uns 50. Não mente. Ele fechou a cara. Não mente. Não fiz não. Mas já fiz alguns. Mais de 5? Mais de 5. Que diabo de menino é esse que você me traz aqui, sabe mais do que eu? Isso era o Fellini que dizia isso. Desculpe. O dia que eu vi o Fellini pela frente, falou comigo. Você sabe dirigir? Digo, acho que sei. Vem cá. Fulano, quando ele chamou, era o... Como é o nome daquele galã italiano, meu Deus? O maior galã de todos. Trabalhava com o Fellini. Marcello Mastroianni. Ele, Marcelo, vem cá. Faz uma cena aí para ele. O Marcelo riu e tal, e fez lá uma cena. Eu não e eu, apaixonado por ele, vendo ele cantar, aí o filho, para cantar. O que é que ele cantou? Não sei, mas a música era... Aí o estúdio todo aplaudiu. Foi o primeiro aplauso que eu tive. É difícil ter aplauso aqui? O Brasil não aplaude ninguém, meu amor. Só aplauso no Brasil, só teatro, porque já é visto, né? Aí eu chamo, o que você veio fazer na Itália, rapaz? Não, eu queria trabalhar em cinema aqui na Itália. Não tem jeito. Por quê? Porque na Itália não deixa nenhum estrangeiro trabalhar.
Aqui você não vai conseguir. Nem eu tentando aprender, nem tentando aprender, não adianta nada. Aqui é o cinema que defende o italiano. Engraçado, é diferente no Brasil. No Brasil só defende quem não é. Tem que ser bom mesmo, antigo, bom, senão não vai fazer nada. Então você vai poder fazer lá, porque aqui você não consegue fazer. Foi o primeiro contato que eu tive, o soberbo do que é um ator, que é um diretor. E daí em diante eu fiquei, graças a Jesus e graças àquele homem gigantesco de grande, você vai ficar perto de mim, trabalhando junto comigo. Você ouviu o que eu falei? Você ouviu o que eu falei? Você fica perto de mim para aprender o que eu faço. Você aprendeu? Aprendi um pouco, mas com o tempo fui aprendendo. Então aí foi, a minha vida foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Cada vez subindo mais, graças a Deus. Aí eu comecei a fazer filmes mais sérios. Você voltou de lá da Europa, né? Ah, sim, eu voltei da Europa. Aliás, foi bom você me lembrar, porque eu me lembrei. Quando chegou o dinheiro no fim, que o dinheiro não tinha mais, eu aí me despedi de todos e fui embora. Aí quando cheguei perto de uma praça, tinha uma grua enorme. Lá eu parei, fiquei do lado de fora para ver. Alucinado por cima, só até hoje. Aí nessa altura, Mongo! Digo, pô, eu olhei, lá em cima estava o Fellini. Não! Eu digo, puta, meu Deus do céu, o Fellini está me chamando, rapaz. Foi a última coisa que eu deixei na Itália. 2 beijos. Depois cheguei no Brasil, o Oswaldo Massaini estava no cais me esperando. Porque queria que eu fizesse um filme. Digo, mas Massaini, eu não faço um filme. Eu ajudo, eu sei, então você vai ajudar a mim a fazer. Porque eu não sei fazer. Oswaldo Massaini foi um dos mais ativos produtores do cinema brasileiro nas décadas de 50, 60 e 70. Foi o produtor de filmes como O Pagador de Promessas, de 1962, e diretor de Independência ou Morte, de 1972. Em 1974, convida Carlos Manga para dirigir o filme O Marginal. Acho que foi até antes de você ir para o exterior, você fez o Nem Sansão Nem Dalila. Foi. Que, aliás, ele, apesar de ter um tom irônico, ele também tinha um cunho político. Muito. Era um momento de fazer da chanchada uma crítica política também? Foi. Foi um desejo seu? Meu. Esse meu. Era um filme, mas eu levei a coisa para a política. Porque eu sempre tive um problema político dentro de mim. Porque o brasileiro não sabe fazer muito bem cinema, não. Mas sabe criticar bem como o diabo. E aí a minha vida foi, eu fiz, não sei, foram 26 filmes que eu fiz? 26, é. Não, no ano de 60, você fez 6 filmes. Quanto Mais Samba Melhor, O Palhaço Que É, O Cupim, Pintando 7, Cacareco Vem Aí e Os Dois Ladrões. Pelo menos desse ano, era difícil porque tecnicamente foi um filme a cada 2 meses. Ah, mas eu cheguei a fazer mais de 2. De 2 meses? É. E era muito difícil produzir naquela época? Ora, eu não sei se era difícil, porque eu amava tanto que era ótimo. Era ótimo. Bom, muitos atores que hoje são grandes artistas passaram por você. Principalmente, eles tiveram a primeira experiência com você, como foi o Jô Soares, por exemplo. Eu lancei ele lá. Isso, exatamente. Você também lançou a Dercy Gonçalves na TV? Também. Na TV. Teve mais algum ator que começou? Tem vários, mas não é nenhuma vantagem que eu fiz. Eu aprendi ensinando. Eram pessoas que mereciam esse sucesso.
Eles faziam coisas que eu chegava a duvidar. E até que eu cheguei aos maiorais. E que eu admirava e chorava a beça com eles. Como é que você fazia para escolher os seus atores? Como eu dizia o assunto. Isso eu sei fazer. Isso é uma pessoa assim, 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 assim. Não é pessoa. É um artista que está fazendo um desempenho que eu não sei fazer. Isto é um artista. E você acaba de me dizer o que é que eu sei fazer. E agora eu vou fazer. Por isso eu vou fazer um filme baseado num homem cruel. Cruel, mau. E eu fiz, então, um filme que minha ex-mulher, hoje já falecida, disse para mim que eu era um diretor. Eu estava fabricando um novo diretor, uma nova história. E foi assim que eu comecei a fabricar a história. E teve como é que foi o filme? Eu esqueço os nomes, porque são tantos nomes. Eu fiz um filme com como é o nome de um maior ator da Globo? Um ator mais antigo, mais sério. Casado com a... Tarcísio Meira? Hein? Tarcísio Meira. Eu fiz o filme com o Tarcísio Meira, baseado... O Tarcísio Meira, que era um homem gentil, educado. Eu fiz a vida, porque a história era a vida de um safado. Um pilantra, de um homem mau. E foi preso. Quando ele saiu da cadeia, a primeira pessoa que ele encontrou fui eu. E eu cheguei para ele e disse assim, olha, tenho uma história que eu acho que é sua, porque é como você. Todo mundo tem medo. E é uma pessoa tão boa. Você me acha uma pessoa boa? Acho. Você apenas é o fruto de quem te fez mal. Ele se apaixonou por mim e quis fazer um filme da vida dele. Quem era o ator que eu escolhi? Tarcísio Meira. Chamava-se O Marginal. Esse filme foi um dos melhores da minha vida. O Marginal. Era ele e com aquela loura que liga muito para mim toda hora, está até doente, coitada. Me esqueci o nome. Uma atriz brasileira, loura. Bom, tá mal. Eu peço perdão a ela. Eu sei que o filme foi um sucesso. Daí em diante é que eu consegui os grandes homens de cinema contra mim. Aí é que eu tive dificuldade em realizar as coisas. Por quê? Porque era bom demais. E um rapaz jovem como eu não podia fazer uma coisa tão boa assim. Quais foram as maiores dificuldades que você teve? Porque eu comecei a ditar ordens. O marginal. Tarcísio Meira não é um marginal. Eu justamente escolhi ele por isso. Ele era um marginal, mas não era. Não era. Era uma pessoa boa. Então eu comecei daí. E aí começou todo mundo a já me ver com outros olhos. Poxa, marginal, o Manga fez esse filme, punham ver, o filme deu um dinheirão. Porque cinema, às vezes, você faz sem saber o que está fazendo, né? Aí quando acaba é que você vê que fez. Você falou de dinheiro, dava dinheiro o cinema? Dava.
Depende do filme, né? Claro. Uhum. Mas dava. Hoje em dia tem muitos filmes que fazem muito dinheiro. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe. O que Carlos Manga tem a ver com Carmen Miranda? Tudo. Eu fui uma vez a um teatro com a César Ladeira e o marido. Não, César Ladeira e a mulher, Renata França. Fui a um teatro para ver. E nesse teatro, quem foi tinha chegado naquele dia e foi lá para ver porque era amigo deles, Carmen Miranda. Quando eu estava saindo do cinema, a Renata França, que tinha filmado muito comigo, dizia: Manga, oi, olha aqui quem está aqui. Quando eu olhei, era Carmen Miranda. Aí a Carmen disse assim: era esse que você falava? Eu disse: é esse. Vamos até lá em casa, você conhecer ele melhor. Vamos? Fomos para cá. Era um domingo, acho. E nós ficamos o domingo, a segunda e a terça até a hora do outro episódio. Com ela dizendo e falando tudo o que queria falar. Contando tudo o que queria contar. Eu dobrava de rir, né? Quando chegou na terça-feira, que na segunda-feira tinha que fazer, eu disse: Manga, por favor, vem cá. Deitou no sofá, por favor, faz uma massagenzinha no meu pé, porque eu não aguento mais. Ele falou: ô, cara, pelo amor de Deus. Lá fui eu fazendo. Você sabe por que eu estou com essa coceira? Claro que não. É o seguinte, eu queria que você fosse um homem que dirigisse meu filho, da minha vida. Porque a Renata me disse que você sabe fazer filme brasileiro, e principalmente de quem ele gosta. E eu sei que ele ama você. Você vai fazer um filme meu, longa-metragem. Eu disse: Carmen, é impossível. O mundo inteiro vai querer fazer. Não tem como eu fazer isso. Eles podem querer. Mas enquanto você não fizer, eu não vou fazer. E quantos anos já passam? Mais de 30. Ela não fez até hoje porque eu não fiz. Você era amigo dela, então você acompanhava. As pessoas dizem que ela era muito triste por causa da pouca aceitação dos brasileiros a ela, que diziam que ela estava americanizada. Isso fazia ela sofrer? Muito. E eu ainda não conseguia fazer até hoje. Mas rezo para ela todo dia. Se você entrar naquela sala, vai ter um retrato dela ali. E eu acho que a minha vida, só nisso, já resume tudo que eu podia esperar. E você vai fazer o filme sobre ela? Estou tomando coragem para fazer. Não estou, cara? Estou tomando coragem para fazer porque vai ser um filme difícil. Porque eu sei a história dela toda inteirinha. Inteirinha. Vamos ver se ele me ajuda, porque agora eu tenho medo, porque é um filme difícil. E uma morte muito difícil. Meus queridos, Carmen Miranda, procurem sempre ver uma maneira de ver alguma coisa que ela cante, que ela apareça, e vocês vão ver como ela tem capacidade para aquilo que ela faz.
É a mulher mais pronta para tudo. Quando vocês falarem em Carmen Miranda, falem com muito respeito. Você acha que fazendo esse filme você vai conseguir mostrar quem era Carmen Miranda, que ninguém conhecia? Aos que não conheceram, porque ela não sabe mentir, ela é o que ela é. Você era diretor de cinema, fazia sucesso na época, faz sucesso hoje porque virou um grande nome do audiovisual brasileiro. Era mulherengo? Ou as mulheres é que te procuravam? Que pergunta indiscreta sua, hein? Você falou que gostava de brincadeira, que a gente podia ficar à vontade. Eu era metro, né? Quando a coisa vinha fácil, era fácil. Quando vinha difícil, eu tentava. Mas uma coisa eu te garanto, o respeito sempre tive. Sempre tive. E quando aparece uma pessoa, mulher ou homem, que eu sou fãzão, que eu vou lá e abraço. Se você é muito bom na sua profissão. Você. Vou dar um abraço aqui. Apesar de não falar sobre seus amores, Manga chegou a ser demitido porque se apaixonou pela atriz Edith Morel, na época da Atlântida. Uma norma do estúdio proibia envolvimento entre os funcionários. Em 1974, produziu um filme que era Assim Era na Atlântida. Assim era a Atlântida. É quase que um documentário que eu fiz. Foi uma forma de relembrar e registrar os tempos de ouro da chanchada? E dizer uma verdade que muitas vezes enganavam. Com pessoas que alguém não aceitou aí e que pessoas que tratavam mal. Porque é muito difícil fazer rir, viu, bicho? Quantas pessoas você conhece no mundo que saibam fazer rir? Eu digo Charles Chaplin é um. Procura outro. Jacques Tati, procura outro. Você conta nos dedos. Nos dedos. E a Atlântida fazia rir. Sem parar. Por que a chanchada perdeu força? Porque o povo deixou de ser engraçado, porque o povo não ria mais. O povo só tinha medo e receio de tudo que acontecia. Não acreditava mais no carinho. Tanto é que ele agora está bem melhor, porém, sério. Sério. Nunca mais vai se fazer alguma coisa como a chanchada daquela época? É difícil, mas eu não vou dizer que nunca. Nesse período em que a chanchada começa a perder força, você acaba migrando para a TV? Eu fui para a TV. Foi por conta disso? Porque foi. Esse público... Foi. Começou a cair. Começaram a fazer filmes não tão bons. E aí eu comecei a admirar as pessoas que faziam cinema. E hoje eu tenho adeptos do cinema que eu sou apaixonado. Claro. Quando você migrou para a TV, você migrou já atuando em publicidade ou não? Já tinha feito publicidade. Já tinha feito publicidade? Como é que eram essas suas experiências com publicidade? Ótimas. Você gostava de publicidade? Muito. Qual era por que você tinha essa paixão por publicidade? Porque era aquele efeito que eu queria ter nas pessoas. Então eu conduzia ele para ir naquele caminho. E com isso eu comecei a perceber que aquilo ali era cinema, eu gostava daquilo. E gostava mesmo. Afinal, Carlos Manga foi responsável por mais de 2.500 filmes publicitários. História em quadradinhos. Com a quadradinha, toda a história acaba bem. Já pensou? Natasha.
Você só mistura se quiser. Em meados dos anos 60, Carlos Manga vai para a TV Record de São Paulo. Lá, trabalha com Roberto Carlos, que fazia o programa Jovem Guarda. Você foi para São Paulo para poder atuar na TV também e trabalhou com a Jovem Guarda, não foi? Foi, algum tempo, bastante tempo com o Roberto Carlos. Roberto Carlos, como é que foi essa experiência? Era a primeira experiência da TV com o Roberto Carlos? Eu gostava das músicas que ele fazia. Ele tinha letras muito inteligentes. O Erasmo Carlos era uma pessoa divina, maravilhosa. E o som, o paulista, ele tem isso de bom, sabe? Ele se dá. Ele se dá. O carioca não, o carioca vai devagar. Mas ele se dá. Sempre que podia, Carlos Manga colocava críticas e sátiras até mesmo políticas em seus filmes, e as consequências acabaram chegando. Nos fins dos anos 50, Manga foi convidado para conhecer Hollywood. Foi quando fez o filme O Homem do Sputnik, em que satirizava os Estados Unidos. O convite foi retirado. E logo chegariam os anos de chumbo. A ditadura militar calava a criação artística dos anos 60 e 70. Tudo era censurado. Foi neste cenário que Manga estreia um novo programa, Quem Tem Medo da Verdade. Ele próprio confrontava personalidades com perguntas duras. O Brasil estava passando uma fase ruim. Todo mundo tinha medo do militar. E eu não tinha. Então eu dizia na minha publicidade as coisas mais pesadas contra militar. Não sei por que eu não fui em cana. Não sei. Mas não fui. A época da ditadura foi complicada. Foi porque eles não gostaram muito da brincadeira, não. Não gostaram muito, não, mas acabaram tudo bem. Depois do Quem Tem Medo da Verdade, você também foi chamado, você foi convidado pelo Chico Anísio para poder dirigir o programa dele, Chico City. Chico Anísio, naquela época, já era. Sempre foi um gênio. Chico Anísio nos deixou, mas nos deixou como gênio. E é um gênio. Desde aquela época? Desde aquela época. Nunca mudou. Foi no Chico City também que você mais usou o videotape, né? Claro, eu falava ele com ele mesmo. Ninguém sabia fazer isso. E eu aprendi comigo mesmo. Então eu botava o Chico Anísio aqui, falava tudo, a primeira pergunta e a resposta. Aí virava a câmera para cá, isso aqui está gravado. Aí virava a câmera para cá, porque a câmera, eu tampava um lado, deixava só um aparecendo. Então eu gravava esse lado aqui. Aqui está preto, não vê nada. Aí eu vinha para cá, aí esse aqui sumia. Só aparecia esse. Então ele ligava esse com esse, era o mesmo. Aí foi um sucesso. Um sucesso e ficou todo mundo com cara de besta, porque ninguém sabia como é que estava aquilo. Não sabia, ninguém entendeu o que eu fazia. E aí você também conquistou a televisão, já tinha conquistado o cinema. Aí foi para televisão, foi para tudo. Claro. Você também dirigiu algumas minisséries. Algumas. Agosto, Um Só Coração. Você disse duas que eu gosto muito. Agosto, inclusive, a seleção dos atores também te agrada muito, né? Muito, muito. Fala um pouco pra gente dessa... Você citou os dois que eu mais gosto, né? Porque foram difíceis e bonitos, bem feitos. Os atores acabaram tocando você enquanto diretor, não é? Por exemplo, o Tony Tornado foi uma
revelação do Agosto para você? Eu vou um grande exemplo agora. Eu que tinha que fazer um papel mais difícil. O negro que os brancos beijavam a mão, né? Sabe quem era? Quem era o negro que ia atrás, penteava o cabelo do Getúlio. Ele era Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas. Também é conhecido como Anjo Negro, por causa do seu porte físico e sua cor. Tony Tornado interpretou Gregório na série Agosto, da Rede Globo. E em Um Só Coração? O Só Coração foi uma paixão pelo lugar que eu morei 15 anos, São Paulo. Sou carioca, mas eu amava São Paulo. Primeiro que eu adoro comer. Eles comem melhor que todo mundo. Qual a diferença que você vê entre fazer cinema no passado e fazer cinema hoje? Não sei, porque hoje eu não faço. Mas do que você vê? Você acha que o cinema melhorou? Não. Não. Não acho que tenha melhor por falta de qualidade. Não, não é isso. É porque tinha que ser uma coisa determinada, direcional. E não cada dia um, cada dia um, cada dia um. E qual é a característica desse cinema? Eu não sei. Agora, de tudo que você passou, teve algum arrependimento? Alguma produção, algum filme ou alguma coisa que você fez e que não saiu do jeito que você queria? Teve alguma coisa que fez você se arrepender? Não. Não, nenhum. 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 Nem os críticos que me esculhambavam. Quanto mais me esculhambava, é porque era melhor o que eu estava fazendo. Não tem nada. Para você, o que é um cinema de qualidade? Aquele que eu gosto, aquele que é bem feito, aquele que conta alguma coisa e diz alguma coisa que precisava de ser dita. E uma TV de qualidade? Não conheço. Não? Não. Não existe TV de qualidade? Não. Desculpe se eu ofendi todo mundo, mas não acho. Muito obrigado, Manga. Valeu. Você não sabe o quanto foi importante para mim ouvir você falar. Foi. Foi. Para mim também. E foi mesmo, tanto para mim quanto para toda a equipe. Valeu. Meu filho. Filma ele. Opa, aqui ó. Filma ele com manga. Pegou a revista da do senhor. Com todo Claro. respeito. Com todo respeito. Parabéns por tudo. Conheço muita coisa. E uma honra ser dirigido, mesmo que por alguns instantes, pelo mestre do cinema. Você pode pegar isso, um detalhe em algum lugar, vem aqui e é isso que ele vai botar aqui, a câmera aqui, pega ele só. E a mão dele pegando. Só que eu quero, para depois você montar ali. Vai lá, aí, por aí. Entrega com aquele lado para lá. Tá tudo pronto? Vira. Faz. Isso, e assim mesmo, entrega a minha mão. Tá rodando? Pronto. Corta, tá pronto.